Bom, hoje vamos falar das minhas três fontes de renda e qual caminho eu tenho trilhado ultimamente. Então, bem-vindo ao Deixando de Ser um Pato, capítulo 3. E basicamente, eu queria começar dizendo que as minhas três fontes de renda são a Uber, são as vendas dos produtos que eu vendo. Então, eu vendo powerbank, vendo carregador, vendo fone de ouvido. Depois eu até deixo uma foto aqui do que eu vendo, quais são os produtos que eu tenho vendido ultimamente. Tem a Perigo, que é a minha lojinha, que tá lá no Instagram, que tá meio parado. E também tem o marketing, que eu atendo alguns clientes de marketing com presença digital e gestão de tráfego, basicamente. Bom, para começar, eu saí do CLT, vai fazer um ano e meio mais ou menos, acho que quase 2 anos vai fazer que eu já saí do CLT. O último trabalho que eu trabalhei assim, num CLT mesmo, era um trabalho de manutenção de máquina de eletro e termofusão. Então, eu basicamente as máquinas elas eram alugadas para algumas empresas, e aí as máquinas voltavam todas judiadas. Aí o meu trabalho era lavar, tirar todo o barro, limpar toda a máquina, desmontar ela, lavar depois. Tinha que pintar, depois tinha que remontar a máquina. Então era um trabalho bem pegado. Mas desde sempre, desde quando eu me conheço por gente, eu comecei a entender que um trabalho que você tem que usar muito a sua força física, você realmente pode ganhar muito dinheiro, mas isso detona com você. E não era o tipo de trabalho que eu queria. Eu sempre procurei entender que, poxa, na verdade, eu sempre quis estar onde eu estou hoje. Essa que é a realidade. Na verdade, eu sempre quis tentar fazer meu próprio dinheiro sem necessariamente depender, talvez, de um trabalho mais formal, no sentido de um CLT mesmo. Então, eu trabalhei bastante com empresas, talvez, que são conhecidas como empresas. A função da empresa, na verdade, é conhecida como chão de fábrica. Então, trabalhei com bastante empresas nesse sentido. Na verdade, trabalhei com duas empresas nesse sentido de ser chão de fábrica. Trabalhei como vendedor, né? Meu primeiro trabalho assim certo, um estágio, foi como vendedor. Eu fui efetivado nessa empresa, inclusive. Trabalhei também como garçom, que foi antes de entrar como estágio, então trabalhei de forma mais informal como garçom, que era mais novo. Então, já trabalhei em várias áreas. Trabalhei também como vigilante e depois fui trabalhar com essa última empresa que eu trabalhei. Todas essas empresas que eu trabalhei, eu sempre tive o mesmo pensamento. Cara, eu preciso sair daqui. Eu preciso tentar fazer algo, eu preciso tentar realmente evoluir na minha vida de alguma forma. Então, eu sempre tive basicamente esse desejo de empreender. Só que o desejo e o empreender são duas coisas diferentes. E eu estou entendendo isso agora, nesse exato momento. Então, estou basicamente dando um resumo do resumo e um contexto para vocês. E hoje em dia eu me encontro meio que, agora que eu tenho vivido de uma forma, talvez, entre aspas, que eu sou o meu próprio patrão, eu tenho me encontrado em uma certa crise profissional, né? Não é a crise existencial, mas é a crise profissional. Eu tenho falado muito com Deus sobre isso. Por quê? Porque agora eu trabalho com a Uber. E com a Uber eu sempre tive o desejo de tentar ser Uber para saber como que era. Eu tenho amigos que eram já faz bastante tempo e eles sempre comentavam que, pô, mano, vale a pena, vamos lá. Só que eu sempre tive um preconceito de que quando você é Uber é porque você tá sendo um fracassado. Que eu fracassei, talvez, na minha vida profissional, fracassei nas coisas que eu estava planejando e automaticamente eu virei Uber, né? Eu via dessa forma. Eu tinha esse preconceito. Graças a Deus, hoje eu não tenho mais isso. Eu entendo que é um trabalho digno, que às vezes é um trabalho que você vai realmente se esforçar e você vai conseguir tirar uma grana e você ainda consegue ter tempo, basicamente, para conseguir pensar em projetos e planos futuros. Mas, quando você se torna Uber, cara, você precisa querer trabalhar, porque vai ser de 10 a 12 horas
na rua fazendo corrida. 10, 12 horas, ou até menos às vezes, se as corridas forem muito boas. Mas aí você consegue estipular uma estratégia, um plano, e você consegue dividir em turnos também, para não ficar tão pesado. Mas enfim, me tornei Uber. Mas antes disso, eu estava trabalhando de forma fixa na agência do Jeremias, que é um amigo meu que, inclusive, quando eu saí do CLT, antes de eu sair do CLT, a gente conversava bastante sobre trabalhar junto. Ele tem uma agência e nessa agência não tinha o braço de marketing, então eu era responsável por toda a parte de marketing quando eu entrei. Estava acabando de me formar na faculdade, era cru, não sabia de absolutamente nada, só sabia gerir as minhas próprias redes sociais, porque eu já estou há bastante tempo na internet gravando conteúdo, gravando muito vídeo, tanto para o Instagram quanto para o TikTok. Então, ele me ajudou. Então, a gente conversou sobre. Ele me ajudou, ele me deu. Ele, na verdade, me forneceu clientes para que eu pudesse aprender e eu pudesse me desenvolver em tempo real. E isso me ajudou muito, porque hoje eu tenho um portfólio baseado nos clientes que eu atendi junto com ele. Então, ele me ajudou bastante. Eu ajudei ele na parte do marketing e ele me ajudou com a parte de me proporcionar clientes para conseguir atender. Tanto ele quanto o Gustavo, o nosso editor. Mas, como a vida não é um morango, né? Muitas coisas aconteceram. E aí hoje eu me encontro trabalhando de forma mais ampla na questão da Uber. Porque a partir da Uber eu consigo ter uma renda mais alta, né? E aí tem as outras rendas que entram, que é a do marketing e a da venda de produtos, que a venda de produtos eu não posso ainda considerar uma renda, porque tudo que tem entrado, eu tenho tentado reinvestir. Mas como eu falei para vocês no outro vídeo, eu tenho muita conta. E essas contas, elas deixam a minha cabeça meio pirada, tá ligado? Pode não parecer, mas eu tô o tempo todo muito preocupado em tentar fazer as coisas da maneira correta. E graças a Deus eu tenho conseguido, Deus tem me sustentado, eu tenho feito bastante grana nos últimos meses, justamente com foco em quitar estas dívidas. Mas aí começou a me vir aquela dúvida, porque durante esse período que eu tenho trabalhado com a Uber, eu sou formado, eu tenho um portfólio, eu já consigo arrumar um trabalho, por mais difícil que seja arrumar um trampo hoje em dia, tá bem difícil, porque hoje em dia é muito mais indicação. Eu estava tendo a ideia de entrar talvez num serviço, num CLT ou um serviço CLT, mas com um contrato PJ, de preferência um trabalho que seria mais home office, algo que eu conseguisse ficar aqui em casa e trabalhar aqui em casa, que eu consigo também já resolver outras questões da minha vida. Mas me veio essa crise de pensar, cara, eu posso entrar num serviço e talvez eu perca a minha liberdade. Liberdade entre aspas, né? Eu sou meu próprio patrão, sou, mas essa liberdade que pregam por aí não é verdade. Porque eu tenho que trabalhar bastante tempo, bastantes horas, eu tenho que ficar, tenho que ficar bastante horas na rua trabalhando. Então, ou seja, não existe essa questão de que meu tempo, minhas regras. É lógico que eu posso parar um dia para fazer alguma coisa, eu posso decidir a hora que eu vou começar, entre aspas, porque de preferência sempre tem que tentar pegar os horários de pico. Os horários de pico são das 6 da manhã até as 9, depois das 11 até as 2 mais ou menos, e depois das 4 às 6. Aí depois volta das 9 até umas 11, mais ou menos ali, que é a galera saindo do trabalho, etc. Então são esses mais ou menos os horários de pico aqui, pensando agora. Então eu não consigo ter essa liberdade. Eu tenho liberdade? Tenho. Mas se eu ficar focado só em ter liberdade, eu não ganho dinheiro. E aí eu, tipo, não faço nada e não ganho nada, entendeu? Então eu digo que é uma falsa liberdade, entre aspas, né? Mas eu fico pensando muito nisso. Por isso que veio essa crise profissional. Porque será que eu quero entrar num serviço que eu vou ter que ganhar um pouco menos, né? Aí eu teria que fazer o Uber por fora e fazer os meus outros projetos por fora, justamente para complementar a renda e complementar
talvez o valor que eu ganho hoje. A verdade, a coisa boa de arrumar um serviço talvez mais formal, um serviço do qual eu citei agora há pouco, é que eu teria uma grana garantida. Não precisaria gastar tanto tempo na rua trabalhando. Só que aí eu teria que complementar o restante de alguma outra forma. Só que o problema de trabalhar num serviço convencional é que eles te prendem das 7 da manhã, das 8 da manhã, até as 18 horas. E aí eu vou ganhar X valor. Só que das 18 em diante, eu teria que fazer alguma outra coisa, né? Provavelmente, ou faria Uber, ou tentaria. Na verdade, né? Hoje em dia, como eu tô tão focado em pagar essas contas e ainda tem esse quadro do canal que é deixando de ser um pato, que é justamente tentar afunilar o que eu tenho feito ou pensar em estratégias para conseguir ganhar grana sem fazer tanto esforço ao longo do processo, logicamente trabalhando muito até conseguir chegar. é, Na verdade, a gente sempre vai ter que fazer esforço, mas eu falo que é o esforço inteligente, que você se esforça de uma forma inteligente e consegue ter um lucro melhor. Eu sei que para conseguir isso demanda muito tempo e muito esforço, muita estratégia. E assim, cara, tem que ter pessoas certas ao seu lado para te ajudar nesse processo também. Mas a questão, acredito que eu fico pensando muito nisso porque eu também já pensei muito na questão de como eu tenho experiência com marketing, etc., em arrumar clientes também. Só que, cara, eu me encontro num estado de procrastinação. Tenho muitos planos, mas ainda não tenho executado esses planos porque eu tenho me travado em outras coisas. E é o que eu falo para vocês, é o que eu falo desde o primeiro episódio desse quadro. O que me trava são as dívidas. Então, eu tenho tentado focar em quitar estas dívidas para mim ter uma dívida menor. E aí eu conseguir talvez focar em outros projetos. Só que aí eu fico pensando, cara, será que realmente são as dívidas que me travam? Ou é alguma outra coisa? Será que quando eu realmente quitar as dívidas eu vou dar início aos outros projetos? Ou eu vou ficar arrumando alguma outra desculpa? Se isso que eu estou fazendo agora, se isso que está acontecendo comigo é uma desculpa. Então, é algo que eu fico pensando muito nesse sentido. Será que realmente eu tenho que empreender? Será que não é mais. Será que eu fui feito para isso? Ou será que eu tenho que arrumar um serviço realmente mais convencional e tentar crescer lá dentro, tentar ter uma carreira? Mas desde sempre, eu, eu nunca gostei de ficar preso em um lugar só, eu nunca gostei entendeu? De ter que estar lá 8 horas por dia. Mas será que é porque eu tive experiências que não foram tão legais nos trabalhos que eu trabalhei? As funções que eu trabalhava não eram funções que talvez me agradavam, e por conta disso eu criei essa casca, esse receio de ter que trabalhar essa quantidade de tempo numa empresa. Então são coisas que eu tenho tentado pensar. Eu tô tentando não ficar doido, tá ligado? Porque é tanta coisa que passa pela cabeça, mano, que você fica maluco. Mas é isso. Mas essas duas fontes de renda que eu tenho, eu ganho muito bem. Na Uber, sendo bem sincero com vocês, sem papo de mentira, se você trabalhar uma média de 10, 8 horas, se você conseguir pegar corridas boas, você consegue fazer aí uns 500, 450, 400 reais no dia. E aí você tira o combustível e o que sobra é de lucro para você, mas aí você tem que considerar todas essas outras dívidas. O carro, a depreciação, o seguro, tudo isso precisa colocar na ponta do lápis. Mas assim, você consegue tirar uma média de 6 mil reais aí por mês, mais ou menos. 6 mil, 5 mil reais por mês. Líquido, né? Que aí você consegue destinar esse dinheiro para suas dívidas, para suas contas. Mas assim, cara, hoje em dia, na verdade, no setor que eu trabalho, no setor que eu quero trabalhar, que eu sou formado, etc., tá muito saturado. O marketing, infelizmente, está muito saturado. Ou eu que
que tô correndo atrás dos clientes errados. Pode ser isso também. Então, às vezes, os clientes errados também que eu estava tendo acesso, talvez são clientes que ainda não enxergam o marketing como um investimento, mas enxergam ele como um custo. Então, estava muito difícil, tem estado muito difícil de arrumar cliente. Então, consequentemente, eu dei uma parada e comecei a focar realmente na grana rápida que estava entrando, que era na Uber. Então, acredito que seja isso. Esse vídeo é mais para fazer vocês pensarem e vocês entenderem quais são os seus objetivos, os seus planejamentos. Você realmente faz parte de você querer empreender? Ou você quer sair do CLT porque você acha que vai ter uma vida mais tranquila e isso é uma mentira, porque você trabalha dobrado, mas você ganha mais também, mas aí você tem que ter tudo muito organizado, né? O ideal mesmo, que é o que eu não faço, o ideal, você precisa sempre guardar dinheiro para manutenção do carro, você sempre vai precisar guardar dinheiro para ter o seu 13º, tirar suas férias, vai ter que pagar ali o MEI, que é um valor mensal, para que se um dia acontecer de você aposentar, que provavelmente não vai ser o meu caso, eu vou ter que fazer grana, eu mesmo vou ter que correr atrás da minha própria aposentadoria, pelo menos você vai estar regularizado com o governo, basicamente. Então, assim, é muita coisa que você precisa fazer. E pense, porque eu realmente estou pensando muito se eu vou voltar para um trabalho CLT, que eu vou ter que acordar sei lá, vou ter que ficar 8 horas, 9 horas no trabalho ali. Mas é isso que me pega muito. Eu vou ficar 8 horas ali, mais ou menos 9 horas dentro de um lugar que eu não. Se eu ficasse esse horário na rua, eu faria um dinheiro legal, entendeu? Basicamente. Só que eu só ganho o seu trabalho, né? Igual no serviço normal também. Mas quando é só você mesmo, você e você, é um pouco mais complicado. Então pense nessas coisas. Sinceramente, eu tô pensando muito no que eu vou fazer, o que realmente, quais são as decisões e o que eu vou tomar. Eu preciso sentar, preciso fazer um planejamento, preciso anotar tudo isso que eu falei. Talvez eu até grave um processo disso, se eu for fazer isso, de criar um planejamento, de criar meio que os meus próximos passos, qual rumo eu vou seguir. Mas é isso, cara. Aqui é a realidade. Essa é a realidade. Eu tenho passado por essa crise profissional, tenho 23 anos, já ganho relativamente bem, mas eu queria também trabalhar com a Uber sem ter tantas dívidas. Talvez eu consiga desfrutar melhor tanto do trabalho e quanto dos meus próximos projetos, dos meus próximos planos, porque eu consigo trabalhar uma carga horária a menos para conseguir focar em outras coisas, porque eu já não vou ter tanta dívida quanto eu tenho agora. Então, por isso que eu fico meio receoso de arrumar um trabalho, porque eu queria desfrutar antes do que eu tenho vivido, sem tanta conta. Então, eu queria ver como que seria, como que eu iria reagir a isso. Então, são essas as minhas questões. Mas essas são as minhas fontes de renda, né? No marketing ali, que eu atendo esses clientes da agência ali, da W Agência, dá uma média aí de uns R$ 1.000, talvez diminua esse mês. Mas eu tô muito na dúvida de tentar arrumar também clientes para mim atender, porque se eu conseguisse arrumar clientes para me atender, não precisaria voltar para um trabalho convencional. Conseguiria manter atendendo esses clientes e fazendo a Uber, gravando para o canal, gravando para as outras redes sociais, até alguma coisa virar, entendeu? Daria para ir tentando. Então é isso que me pega, porque quando eu tô dentro de um contexto profissional CLT, eu fico preso. E dentro dessa vida que eu tenho vivido hoje, eu tenho trabalhado mais, minha rotina tá uma bagunça, porque eu tenho tenho essas contas para pagar, mas eu consigo ter essa liberdade. Pô, agora são 10 horas da manhã, eu tô gravando aqui, entendeu? Daqui a pouco eu vou sair para trabalhar,
volto só à noite, entendeu? Mas, pô, tô conseguindo gravar agora. Sei lá, agora são 10 horas da manhã, mais ou menos. Então isso é legal. Isso é legal. Eu tenho conseguido viver com essa grana. É uma grana que entra, é um valor alto até. Dá pra melhorar, logicamente. Vai precisar melhorar porque daqui a pouco os custos vão aumentando. E eu não quero, meu desejo não é ficar na Uber por muito tempo. Mesmo sendo Uber, eu não gosto de ser Uber. Na verdade, eu acho que é muito melhor trabalhar como Uber do que ficar em uns trampo louco aí que você se mata de trabalhar e não ganha muita grana. Então, eu faço Uber por opção, é uma opção que eu encontrei. Mas se perguntar pra mim, cara, você quer fazer isso pro resto da sua vida? Você... Não, cara, eu não quero. A Uber ela tá servindo como um step para mim conseguir outras coisas, outras oportunidades. Então eu não sei se eu vou continuar na Uber, se eu vou tentar arrumar cliente de marketing para atender ou se eu vou entrar numa empresa na minha área de marketing. Eu realmente não sei. Eu tô com muita dúvida em relação a isso. Mas conta aqui a história de vocês. Conta aqui o que vocês pensam, o que vocês acharam desse vídeo, fechou? Me sigam nas minhas outras redes sociais. E que Deus abençoe vocês. E sempre lembre-se de colocar o Senhor acima de todas as coisas. E que é sempre bom tentar. O tentar é importantíssimo demais. Então tente. Não desista. Tente. Tente, tente, tente. Enquanto você tiver fôlego, enquanto você tiver saúde, continue tentando. Entendeu? Não desista, não pare. Vamos que vamos.